Quando eu morava em Alto Paraíso na época tinha uns 600 ou 700 habitantes, o município tinha 3.000, mas a cidade era não mais que um povoado. E havia uma pequena farmácia lá, e o farmacêutico, pessoa muito gentil, muito simpática, e ele era de uma filosofia ou religião ou organização chamada Rosa Cruz. E estudava, tinha muitos livros na estante. E um dia, tinha um rapaz também que eu conhecia lá em Alto Paraíso, era um rapaz muito simples, o Sebastião, que ele era semi-analfabeto, e quando eu digo semi-analfabeto, é realmente semi-analfabeto. Ele sabia ler, mas não escrever. Ele havia escutado o Evangelho, esse Sebastião, e no dia seguinte, alguém pregou o Evangelho para ele, e no dia seguinte ele foi capinar uma roça, e no meio lá da capina ele entendeu que Cristo havia morrido por ele, que ele precisava crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, e ele se ajoelhou ali mesmo na terra e creu em Cristo. E conheceu aquela libertação que só conhecem aqueles que realmente creem em Jesus, e aqueles que têm o perdão e a vida eterna. E esse era o Sebastião. E um dia eu estava na farmácia conversando com o farmacêutico e falando do Evangelho para ele. Aí entra o Sebastião. E quando o Sebastião entrou, o Sebastião percebeu o que eu estava falando, entrou na conversa e começou a falar as mesmas coisas. Que ele tinha que crer em Jesus, que o Senhor Jesus tinha morrido na cruz pelos seus pecados, e bastava crer nele para receber a vida eterna. E o farmacêutico, não, mas porque você tem que se elevar, você tem que crescer, subir os degraus da iluminação e sei lá que coisa que ele explicava. Uma hora eu parei e falei assim, escuta, deixa eu falar uma coisa. Se Deus quisesse mostrar ao homem o caminho da salvação, um meio para o homem ser salvo, será que Deus daria uma forma que exigiria você de estudar muitos livros, de ser uma pessoa muito culta, muito dedicada no estudo, de subir os vários graus, como ensina a sua filosofia, a sua religião, será que Deus faria isso, uma coisa tão difícil, tão complicada? Ou ele daria algo, ou ele mostraria uma forma que qualquer pessoa pudesse entender e crer, independente da sua cultura, independente da sua capacidade intelectual, independente de qualquer coisa. Então veja uma coisa, estou eu aqui, que eu vim de uma cidade grande, eu tenho faculdade, eu venho de uma certa cultura, e está aqui o Sebastião, que é uma pessoa criada no campo, uma pessoa simples, e nós estamos falando absolutamente a mesma coisa para você. Porque esse é o Evangelho, simples o suficiente para qualquer pessoa poder aceitar e crer, até uma criança. Porém, ao mesmo tempo, poderoso para resgatar uma alma dos seus pecados, da morte e da condenação eterna e transportá-la agora para o reino do Filho de Deus.